Mas meu nome é Neylon, eu represento aqui a empresa IHS Consultoria, nós somos uma empresa de treinamentos e desenvolvimento pessoal. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão da pandemia, a questão do isolamento social e quais são os impactos que esse isolamento ele tem causado na vida das pessoas. Nós já estamos indo aí para 2 anos desse cenário. Acho que todos acreditavam que 2021 seria um ano diferente do ano de 2020 e infelizmente esse não foi o fato. Nós parece que estamos vivendo novamente o ano de 2020 e pelo menos a minha sensação é que eu fico sempre naquela expectativa de que acho que agora está terminando, acho que agora está acabando e daqui a pouco vem no caso veio, né, uma segunda onda e novos casos começam a surgir. Isso com certeza mexe com a gente, mexe com a nossa saúde mental. E eu creio que faz muito sentido tratar esse assunto, conversar um pouco sobre isso. E eu já quero desde o início te encorajar a falar sobre isso, não somente aqui na CIPAT, mas falar sobre isso com pessoas que estão ao seu redor, se preocupar com o próximo, avaliar como ele tem sentido. Muitas vezes a gente faz uma análise somente do nosso cenário, daquilo que nós estamos vivendo, e de repente você está bem, né, apesar de tudo que vem acontecido. E se você realmente está se sentindo bem, eu quero te encorajar a ajudar outras vidas, a conversar com outras pessoas que talvez não estejam vivendo, né, ou conseguindo controlar essas suas emoções diante do que a gente tem vivido. Quando nós falamos com relação ao Covid-19 e à pandemia, a doença não é só a questão de ter pego ou estar ou pegar o Covid-19. Nós vivemos algo que vai muito além disso, outras doenças, e algumas delas nós vamos tratar aqui, que têm uma relação com a saúde mental. Também deveriam estar sendo mais observadas, ou poderiam estar sendo mais observadas por os órgãos de saúde. Eu acho que essa abertura que nós temos aqui de tratar esse assunto é algo incrível. E eu já me dá um sentimento de gratidão de saber que nós podemos contribuir com isso. E aceitar e entender que nós somos privilegiados de ter acesso a esse tipo de informação, de trabalhar numa empresa onde a gente pode parar um momento para refletir sobre isso. Então esse é o tema que nós vamos tratar aqui. Nós vamos falar do isolamento e o que acontece com a nossa saúde mental nesse cenário do isolamento, né? Então, grande parte das pessoas que passaram pelo isolamento social, como no cenário que estamos vivendo hoje, apresentam sintomas de estresse pós-traumático. O que é isso, né? O que é esse estresse pós-traumático? Ou seja, mesmo depois que esse isolamento ele é cancelado ou ele vem a terminar, pessoas voltam à vida, suposta vida normal, e ela continua sendo afetada por um trauma que essa situação gerou. Além de sintomas depressivos, né, menos prazeres da motivação em realizar coisas do seu dia a dia e sintomas de ansiedade. O que ele trata aqui? Nós estamos na expectativa de que isso termine. E a pergunta que a gente faz é: quando esse isolamento terminar, quando nós pudermos voltar para o que supostamente seria o normal, será que nós realmente vamos estar bem? Será que realmente não ficou nenhuma sequela? E novamente eu coloco aqui o que eu comentei no início. A doença do momento que tem nos assolado não é somente o Covid, mas são outras doenças também. E que, infelizmente, elas também deixam sequelas. E sequelas muitas vezes que vão permanecer por um longo período de tempo, vão influenciar nossas vidas, vão influenciar o nosso dia a dia, a nossa motivação. Algo que o ser humano ele precisa é estar motivado. É super importante quando nós falamos do autoconhecimento, de inteligência emocional, nós falamos muito sobre isso. Você precisa estar motivado, você precisa ter uma habilidade de auto se motivar, descobrir gatilhos que possam motivar você, para que você realmente possa se sentir útil, para que você possa se sentir vivo, para que você possa desempenhar as suas tarefas, as suas Aqui, atividades. sim, faz um. Senhor, eu queria pedir uma gentileza para que todos fechassem o áudio, por gentileza, que eu tô com o fone, então fica o pessoal comentando aí, eu consigo me concentrar melhor aqui. Se vocês puderem fechar gentilmente, eu vou ficar agradecido.
aproveitar o ensejo, queria comentar algo sobre a internet. Se eventualmente começa a travar para você, dá uma olhada no chat se está travando para outras pessoas também. De repente é só a sua internet e aí não faz sentido a gente interromper. Aí se você perceber que 2, 3 está comentando, está travando aqui, aí eu peço que vocês me alertem no áudio, porque eu não consigo olhar o chat agora, tá bom? Então a gente precisa se manter motivado e aí entra o grande desafio. E o que esse isolamento tem nos mostrado é que muitas pessoas estão com medo. O que tem afetado de fato as pessoas é o medo. E esse medo, muitas vezes, ele leva a uma ansiedade, algo que foge do nosso controle. Fala-se muito hoje sobre controlar as suas emoções. A questão é aí, eu pergunto isso para você. É possível você controlar as suas emoções? E, na minha opinião, e eu sempre gosto de reforçar isso, eu não tenho nenhuma pretensão em ser o dono da verdade, nada daquilo que eu acredito, falo e ensino, mas não vejo como controlar as suas emoções, porque as suas emoções elas são geradas através de um pensamento e você não tem controle sobre o teu pensamento. Se eu te disser algo aqui do tipo, por favor, não pense em agora, nesse momento, em um labrador preto. Não pense nisso, não pense como esse cachorro é dócil, como ele é agradável. Não lembre agora do seu pet, do seu animal que está em casa. Não pense nisso. Eu acho que a grande maioria, naturalmente, começou a imaginar o seu pet, começou a imaginar um cão, um labrador preto. De repente se lembrou até do Marley e Eu, né? Que é um filme famoso aí, super engraçado, e que se você não assistiu, eu recomendo que assista. Mas eu estou tentando só te mostrar que controlar aquilo que você pensa é um desafio e é quase impossível. Mas é possível você controlar, ou melhor, você gerenciar o que esse pensamento pode causar nas suas emoções. Então, controlar nossas emoções, nossos pensamentos é um desafio, mas fazer um gerenciamento disso, fazer uma análise, um autoconhecimento, mergulhar para dentro de si, fazer uma autoanálise e tentar entender e de repente até vir a dar nome para o que você está sentindo, faça muito sentido. E o que nós temos ouvido das pessoas é sobre medo e ansiedade. E é isso que eu gostaria de tratar um pouco com vocês aqui hoje de forma um pouco mais detalhada, nesse tempo que nós temos. O isolamento social, ele tem causado alguns cenários e alguns sintomas nas pessoas. E entre eles esses dois que eu estou reforçando várias vezes de forma proposital: medo e ansiedade. E eu pergunto para você, o que você tem sentido? Você também tem sentido medo? Você também tem sentido ansioso? Ou você nem parou para refletir sobre isso? Porque a sua vida, a sua rotina, o seu ritmo hipnótico, ele não tem permitido você ter um tempo de qualidade com você mesmo. Nós precisamos de outras pessoas. O isolamento social, ele tirou de nós algo que nos foi dado pelo próprio Criador, que é a liberdade. Nós tivemos que parar de frequentar casas de pessoas que nós amamos, gostamos e queremos estar juntos e passamos a permanecer por mais tempo sozinho, em solidão e para algumas pessoas em solitude. A questão é que eu te pergunto, o que você tem feito nesse tempo? Você tem tomado consciência dos seus medos? Você tem tido aproveitado, né? Porque tempo para isso você tem tido. Você tem aproveitado desse tempo para refletir sobre o que tem te deixado ansioso, aquilo que tem te trazido medo, ou você tem medo de falar dos seus medos, ou você tem receio porque você fala, não quero nem falar disso, eu prefiro não pensar. É interessante que os nossos maiores medos, eles acabam indo para a cama com a gente. E às vezes sem a gente perceber, e esse sentimento que você começa a sentir, você tem que dar um nome. Se você não faz esse trabalho, se você não dedica esse tempo de qualidade a você, fica difícil de você resolver o problema. A gente só pode resolver aquilo que a gente conhece. Não dá para reconhecer, não dá para resolver algo que não é conhecido. Então eu queria te trazer aqui uma reflexão, eu queria que você, se fizesse sentido para você, é claro, parasse para pensar um pouco sobre isso. E voltando aqui para a nossa apresentação, a grande questão é por que isso acontece? Por que nós estamos sentindo medo ou por que nós estamos mais ansiosos? E isso acontece porque o cérebro humano ele é social.
A necessidade primária dos seres humanos é o amparo social. Eu não sei se você consegue visualizar, mas aqui, de forma discreta, está a pirâmide de Maslow. E ela mostra de uma maneira diferente que, na verdade, a questão social ela é secundária. Quem sou eu para querer discordar dele? Mas eu quero só fazer uma reflexão e não discordar. Nós, quando nascemos, a nossa primeira necessidade é essa necessidade social. Para você pensar em um bebê que acabou de nascer. Qual é a primeira necessidade que ele tem? Desde que nascemos, temos um imperativo biológico, né? Uma necessidade de conexão humana. Eu gosto muito do Thiago Brunet, que é um escritor bastante conhecido, e ele tem uma frase bastante impactante que diz: pessoas precisam de pessoas. E outras pessoas falam sobre isso. E você pode olhar para isso assim: ah, é uma frase pronta. E é fato, é uma frase pronta. E eu particularmente gosto muito de frases prontas, porque as frases prontas que se provam no tempo é porque tem um motivo. E frases que mais de um pensador tem falado, tem escrito, tem comentado, eu começo a observar mais de perto, me chama a atenção. E eu vejo muitas pessoas que em algum momento da vida, eu creio que, talvez até você já fez esse comentário e disse: meu Deus, por que eu não fui trabalhar com veterinária para não ter que mexer com pessoas? Por que eu fui escolher essa profissão? E a gente fala isso até de forma engraçada. E, e é de fato, até às vezes é só uma brincadeira. Mas quando nós paramos para pensar e refletir, fica claro por que nós estamos passando por o que estamos passando. Fica claro por que o sentimento de ansiedade e medo ele tem aflorado. Porque nós somos dependentes um do outro. Você tem algo que eu não tenho e isso é fato. Assim como eu tenho algo que você não tem. Então essa necessidade de comunidade, essa necessidade do outro, ela é real e a gente tem que aceitar isso. É difícil ficar assim isolado. Eu diria que a solidão ela é um mecanismo biológico do seu corpo. Ele está te dando um alerta quando você começa a sentir falta de estar com alguém. Da mesma maneira que você sente fome, você se sente sozinho. E é isso que essa pandemia trouxe para a gente. Talvez alguns sentiram mais, outros menos, e eu volto sempre na mesma questão. Se você é daquelas pessoas que sentiu menos, coloca a sua vida à disposição de outras vidas. Começa a se colocar no lugar do outro, com compaixão, com empatia. Começa a fazer algo que faz sentido para aquela pessoa. Muitas pessoas estão precisando de alguém para conversar, tenha certeza disso. E aí nós falamos aqui sobre quais são os sintomas que surgem a partir do cenário que estamos vivendo. E eu já dei aqui um overview sobre isso. Sintomas, né, do tipo irritabilidade, insônia, agitação. Mas nós separamos dois aqui para falar: ansiedade e medo. E a gente precisa entender melhor um pouco o que seria isso. O que é o medo? Então, o medo ele é constituído por um estado emocional de agitação física, ocasionado pela presença real ou precedida de um perigo concreto. Pode cometer o ser humano para uma fuga para dentro de si ou para fora de si. O que nós temos que observar é que o medo ele é natural. Naturalmente, o ser humano ele tem medo. A questão é que existem pelo menos dois tipos de medo. Isso eu queria reforçar novamente para vocês fecharem o áudio, por gentileza. Então, voltando aqui, existem dois tipos de medo. Aquele medo que ele é natural, ele é da nossa espécie. É como se você estivesse no oceano e se deparasse com um tubarão. Naturalmente você vai se assustar e aquilo vai dilatar suas pupilas e você vai ter um estado ali de tensão, de estresse, de foco. E esse medo, ele não tem como você mudar isso. A não ser que você saiba que vai encontrar esse tubarão. Do contrário, é natural. Não tem como você driblar a ansiedade. Eu faço palestras todas as semanas, eu dou treinamentos todas as semanas. E eu confesso para você que meu coração ainda acelera quando eu vou começar uma palestra. E eu não quero que isso pare de acontecer, isso faz parte, essa ansiedade, ela é saudável. Isso faz com que a gente se prepare melhor. O medo na área de segurança do trabalho, que tem muita relação com a CIPA, não é nosso tema aqui, mas
Ele é completamente necessário para que as pessoas se comportem de forma segura. Nós precisamos de pessoas que levem em consideração o medo, mas nós não precisamos de pessoas que desenvolveram uma patologia por questão do medo. E aí entra esse segundo caso. O quanto o medo tem afetado sua vida e seu dia a dia. O quanto esse medo tem comprometido a vida das pessoas. Aquele medo que paralisa, aquele medo que te trava, aquele medo que não deixa você avançar. E é o medo que, em muitos casos, essa pandemia trouxe. As pessoas elas estão em choque. Algumas pessoas perderam completamente o racional, elas não querem sair na rua, elas não querem frequentar lugares. E eu não estou aqui para fazer uma apologia dizendo que não é necessário o isolamento, muito pelo contrário. Eu tenho muita clareza do que está acontecendo e tenho a minha opinião sobre isso. E a minha opinião é que nós temos que nos proteger. E respeito a sua opinião se ela for contrária à minha. Mas eu entendo que tem que existir esse isolamento sim, que nós devemos nos preocupar, fazer o uso de máscara. Nós temos que fazer tudo aquilo que está no nosso alcance, é a nossa parte. Mas tem que ter um limite sobre isso. Nós não podemos e não temos como deixar de viver por conta desse medo. E esse é o ponto. Quando esse medo se torna uma patologia, uma doença. E às vezes a gente não tem percebido isso. Nós temos que nos mantermos alertas com relação a isso. Como isso tem acontecido? Esse fardo do coronavírus sobre a saúde mental, o que isso tem causado em você? Então aqui nós colocamos que o medo é de longe a palavra mais citada como sentimento que revela o estado mental diante do coronavírus. Essa não é nossa opinião, isso são pesquisas. É isso que tem mostrado quando você conversa com as pessoas. As pessoas estão com medo e é natural, não tem como não estar com medo. Nesse final de semana nós perdemos mais uma pessoa querida por conta dessa doença. Uma pessoa próxima da nossa família. E eu olho para isso e falo, não tem como não ficar preocupado, porque ninguém quer passar por isso. Então, nós vamos entender também que esse medo, embora ele seja necessário, e eu não quero aqui de forma alguma passar a mensagem de que a gente não tem que se preocupar, por favor. Eu quero que você consiga junto comigo segregar uma coisa da outra, enxergar esses dois tipos de medo. O medo que ele te traz prudência, do medo que te paralisa, do medo que afeta a sua vida, a vida da sua família. É esse o medo que a gente precisa conseguir gerenciar. E eu coloquei uma frase aqui de um livro que eu vou indicar para vocês no próximo slide, que o medo é uma semente. Na verdade, eu confesso que eu mudei um pouquinho aqui a frase. O medo é uma semente que frutifica rapidamente em qualquer terreno, mas a terra ideal é o espaço liberado para ele na sua mente. É como se você alimentasse esse medo diariamente. O que alimenta esse medo que paralisa, esse medo que causa uma doença? Esse medo é aquele que você não tem conseguido fazer a gestão dele. Esse medo é aquele medo instalado através de um drive mental no seu cérebro, na sua mente, que vai te bloqueando. É um bloqueio emocional que vai sendo instalado ali. E a gente precisa reconhecer esses medos, porque para reconhecer, ou melhor, quando nós reconhecemos esse medo, é a primeira etapa para curar isso, ou pelo menos para superar ele. Nós temos que entender que nós não somos super-heróis, nós não temos que vender uma imagem de super-heróis para as pessoas, nós temos que humanizar esse tema. As pessoas têm medo, as pessoas estão aflitas, é natural, é normal, está tudo bem sentir isso. A gente precisa falar mais sobre isso. Eu falei para você anteriormente, nós não podemos controlar nossos pensamentos, mas nós podemos gerenciar eles. Conversa sobre isso com outras pessoas, vai te trazer um conforto, vai aliviar. De repente a pessoa vai falar, eu também estou sentindo isso. Como é que nós vamos resolver isso? Como que nós vamos nos ajudar? Porque uma pessoa precisa da outra, pessoas precisam de pessoas, é fato. Isso não é simplesmente uma frase pronta, é uma realidade. E eu pergunto para você, o medo, ele leva a... O que vem na sua mente? Essa palavra que veio para você agora, o medo leva a... Ela fala muito sobre você. Se nós estivéssemos num ambiente presencial, eu ia perguntar para alguma dessas pessoas que estão aqui com a gente, para onde o medo tem te levado? Os níveis de intensidade do medo vão desde uma prudência,
e concentração, desconfiança, alarme, angústia e até ansiedade, pânico e terror. O medo ele vai te levar aonde você permitir. E eu tenho muita clareza em dizer isso, e nem sempre você permite de forma intencional. Se fosse simplesmente permitir ou não, não tinha ninguém passando por nenhum problema emocional. Quando eu digo permitir, eu não estou querendo aqui colocar isso como algo simples e fácil de resolver. Muito pelo contrário. Muito, muito, muito pelo contrário. Mas a gente precisa, dentro daquilo que é possível, buscar ajuda quando nós não conseguimos resolver sozinhos. E não ter nenhuma vergonha com relação a isso. Você pode, de forma intencional, vencer o seu medo, vencer seus desafios. Você pode, de forma intencional, contribuir na vida de outras pessoas para resolver isso. Sempre que você perceber que você tem vencido algo na sua vida, eu quero que você me permite te dar uma dica. Comece a ajudar outras pessoas naquilo que você já venceu. Todas as vezes que você venceu algo em qualquer área da sua vida, você precisa entender que a sua cura, a sua cicatriz, ela tem um poder enorme de cura de outras vidas. Eu confesso que eu sou engenheiro de segurança do trabalho. Eu nem me apresentei no início e eu cada vez me apresento menos nos treinamentos porque eu não vou falar de mim, não é sobre mim. Eu me apresento muitas vezes por uma questão de respeito, porque as pessoas precisam saber com quem elas estão falando. E daí, de repente, você pode pensar assim, o que o engenheiro de segurança do trabalho entende sobre emoções? Eu sou só um cara que que passar por problemas emocionais para entender que esse assunto ele é altamente relevante e ele está relacionado a todas as áreas da nossa vida. A pandemia é só mais um caso para a gente ficar alerta. É só mais uma semente que pode nos causar uma doença emocional. Existem uma diversidade de outros casos, que a gente vai falar aqui essa semana, inclusive. Eu, trabalhando na apresentação aqui para vocês, eu gosto sempre de tentar fazer algo novo, né? A gente usa o que a gente já tem, mas eu aprendo demais com isso. E começo a prestar atenção e falo, Neilon, tá ensinando o que você não está vivendo, querido. Precisa melhorar nisso aqui, bicho. Você abriu mão. Nós temos que procurar instalar novos hábitos diariamente, hábitos que nos levam para uma vida melhor conosco. Sucesso pessoal, uma prosperidade pessoal. Estou aqui falando de prosperidade do ponto de vista do que as pessoas pensam a nosso respeito. Mas aquilo que realmente significa pra gente, como é que eu tenho me sentido? Eu converso com pessoas que a pessoa pergunta como é que você tem sentido? A pessoa fala assim, não sei. Ei, como que você não sabe como você está se sentindo? Que automático que é esse? Que botão de automático que você ligou? É isso que a pandemia tem feito com as pessoas. Você merece um tempo para você, de qualidade. É um investimento que você faz em você. Você precisa disso. As pessoas que estão ao seu redor, elas precisam disso. Para que você consiga gerenciar a sua ansiedade, que é o próximo tema que a gente vai tratar aqui. Só para eu não me esquecer, antes disso, se você tem qualquer problema com essa questão medo, eu queria te indicar um livro, se você me permite. É esse livro que está aqui em cima, ó, no slide, Anti-Medo. Livro curtinho, tem ele em áudio no Spotify. Você pode ouvir lá, se for o caso. Se fizer sentido para você, fica aí uma dica de livro para você. Como enfrentar o mal do século, que é a ansiedade? Medo leva à ansiedade. Tomamos o caminho errado. Usamos nossa habilidade de pensar de forma consciente para transformar nossa vida em um estado de terror e estresse. Eu queria perguntar algo para vocês. Me disseram que todos vocês aqui que estão nessa palestra, nesse treinamento, essa palestra da CIPAT, né? Têm tido uma vida incrível, ótima. Vocês têm cantarolado diariamente, todas as manhãs. Me disseram que vocês acordam com um sorriso no rosto que dá até vontade de sorrir ao olhar para você. Que não tem ninguém aqui que tem acordado cansado, que tem acordado com dor no corpo, que tem acordado com a impressão de que mal dormiu. Tenho ouvido também que vocês não ficam ansiosos pela sexta-feira, porque essa questão de sextou para vocês não faz diferença, porque é uma alegria todos os dias. Que bom seria, né, se essa fosse a nossa realidade. Mas às vezes a gente está tão aflito que a gente nem sente que dormiu. Parece que foi um piscar de olhos. E por que isso tem acontecido? Por que você tem acordado com dor de cabeça, com dor no corpo?
Por que você tem tido a impressão que o dia está curto para você? 24 horas não é suficiente para você realizar todas as suas tarefas. Nós temos hoje mais de 10 milhões de espécies e nós somos a única espécie que pensamos e que temos consciência disso e nós não fazemos o uso como poderíamos disso. Porque a gente entrou num ritmo descontrolado que assim, eu me coloco junto com vocês, eu não sou diferente não, porque a gente não escolheu. Sai de uma reunião e entra na outra. Uma loucura. Abre mão do nosso horário de almoço, porque o trabalho exige. Trabalha até altas horas, porque tem um projeto importante para entregar e a gente sempre dizendo que, não, mas depois desse projeto eu vou descansar, daí eu vou mudar meu estilo de vida. Faz quantos anos que você está tentando mudar seu estilo de vida? Quantos anos que a gente vem falando isso? A nossa complexidade ela fez com que nós criássemos problemas que nós nem temos. Ou pelo menos que nós não precisaríamos ter. De fato, nós somos muito criativos. O problema é que nós temos usado nossa criatividade para nos tirar daquilo que é o natural das nossas vidas. A gente está correndo mais do que deveria. Essa semana, ou semana retrasada, eu percebi que o WhatsApp ele instalou teve uma atualização que agora você consegue acelerar a conversa que a pessoa está tendo, né? O áudio que a pessoa te mandou. O que será que isso... Para onde isso vai levar a gente? O YouTube já faz isso. Agora o WhatsApp faz isso. Você já percebeu que você tem conversado com pessoas e você fica cortando a pessoa várias vezes? A pessoa começa a falar, você já fala assim, não, já sei, já estou sabendo, sei, pode deixar, estou sabendo. Você fica com aquela impressão de que esses 20 minutos de conversa não são necessários, porque dava para resolver em 2 minutos. E aí você se incomoda, porque as pessoas elas não te acompanham. Porque você é mais rápido que as outras pessoas. Talvez você seja realmente. A questão é que, será que essa pessoa está errada em respeitar o ritmo dela? Em respeitar a natureza dela? Aonde vai nos levar? A gente está acelerando todos os áudios. Como é que a gente vai conversar com as outras pessoas? A gente vai acelerar as pessoas? Onde isso vai parar? Fica a reflexão. Uma sociedade de urgência, de consumo, onde falta tempo para conversar conosco. Onde um tempo de tranquilidade para jogar a conversa fora hoje não é bem visto mais. Não, está perdendo tempo. Eu quero saber falar de outras coisas. Vamos produzir. É produtividade. Ei, ocupação. Estar ocupado é diferente de ser produtivo. Você está ocupado ou você está sendo produtivo? Você criou um vício, um hábito com relação às suas emoções? O hábito e o vício de ter que estar ocupado? Parar para só respirar. Só respirar. Não é suficiente. Não faz sentido. Tem que estar fazendo alguma coisa. Tem que estar no WhatsApp. Tem que estar no Instagram. Tem que estar respondendo um e-mail. Eu preciso estar ocupando meu tempo. Eu vou almoçar ouvindo um podcast, porque faz sentido. Eu não posso ficar com a minha cabeça vazia. Bom, você tem conversado com seus medos? Aquilo que tem perturbado você, com seus piores pensamentos? Eu falei um pouco sobre isso, né? Eu queria te convidar para que você escreva essas questões. Se fizer sentido para você, eu não quero que, nem quero, nem posso te obrigar a nada, pelo contrário. Mas se eu pudesse te dar uma dica, escreva num papel os seus medos, escreva no papel a sua história, escreva no papel o que você tem sentido nessa pandemia, converse com outras pessoas, fale sobre o que passa dentro do seu coração, na sua mente. Nem sendo repetitivo, eu estou sendo intencional. Quero que você pense sobre isso. Quero que esse tempo aqui investido faça sentido para você. Que se você tem vivido nesse automático, você possa perceber que a gente precisa melhorar isso. Você precisa, sua saúde pede isso. Eu vou te mostrar aqui. Como enfrentar esse mal do século? Não sei se você já percebeu, mas temos tudo de melhor que já existiu. Fato. Nós temos a melhor indústria do lazer que já existiu. Nós temos a melhor medicina que já existiu, tanto biológica quanto psicológica. Nós somos diferenciados das outras 10 milhões de espécies.
Mas o que nós fizemos com isso? Nós somos também a nação não, mas entre essas 10 milhões de espécies, a espécie mais triste e angustiada que já existiu também. E eu disse nação porque isso não é um privilégio da nação brasileira, isso é um privilégio do mundo. Está todo mundo assim. Nós nunca fomos mais doentes do que nós estamos hoje. Eu não sei se você sabe, mas algumas pesquisas mostram, pode pesquisar aí, não é nada da nossa cabeça, não é nada da minha mente, não é minha opinião, não. Augusto Cury, que é um exemplo nessa área, ele fala que as pesquisas mostram que a cada 2 seres humanos, um vai apresentar um problema psicológico, uma dificuldade emocional. Se a gente estivesse em grupo, eu ia pedir para você olhar para o lado agora e falar assim, olha para o lado aí, você vai ver. Ou é você, ou é essa pessoa do seu lado. Mas como nós não estamos, então eu vou dizer assim, ou sou eu, ou é você que vai ter um problema desse. E às vezes a gente fala, bom, acho que não vai ser eu não, porque comigo está tudo bem, e eu faço votos que não seja. Mas é uma realidade. A gente precisa dar atenção a isso, se preparar. E aí eu quero entrar no mérito do que, por que tudo isso vem acontecendo? Nós dizemos que pensar é muito bom, é essencial. Pensar é bom, mas pensar com consciência é ótimo, mas pensar sem um gerenciamento é uma catástrofe emocional. É uma loucura, uma doideira. Nós não conseguimos parar de pensar mais. A gente fica o tempo todo pensando. Vou fazer uma analogia com o motor de um carro. Já pensou se você ligasse seu carro e não desligasse mais? Como é que esse motor ele ia funcionar? Será que nós iríamos comprometer a vida útil desse motor? Será que esse motor que ele foi desenvolvido para durar 10 anos, ele vai durar 5? Porque ninguém desliga ele. Nós precisamos gerenciar esse tempo de pensar. Eu não estou te convidando a não pensar mais, mas eu estou te convidando a ter um tempo de paz para o seu cérebro. Ele precisa disso, a sua mente não aguenta mais. É o tempo todo. Você sai do trabalho, o trabalho não sai de você. Chega domingo, você já está, o que eu vou ter que fazer amanhã? Preciso fazer a minha agenda. Não estou te desencorajando a ter uma agenda não, porque uma agenda ela é essencial. E não é só uma agenda de trabalho, é uma agenda pessoal. Tenha uma agenda pessoal. Tempo para você de qualidade. É isso que a gente tem vivido. Não desligar a sua mente, não desligar os seus pensamentos. É você viver num outro planeta, né? No planeta das emoções. Você começa a viver num planeta de coisas que nunca vão acontecer. Você ficar pensando o tempo todo sobre essa pandemia, sobre pessoas que infelizmente dói, mas eu sei que é verdade, e você sabe que infelizmente foram a óbito, é terrível. Terrível, terrível. Acho que todo mundo tem alguém conhecido, algum próximo que infelizmente tenha acontecido isso. Mas ficar pensando nisso full time, o tempo todo, ou muito tempo, acreditando em tudo que tem passado na televisão. Eu, de novo, reforço aqui, não sou contra nada, nenhum jornal, nem Globo, nem nada. Muito pelo contrário, não tenho essas visões aí. Mas ficar assistindo isso o tempo todo não é saudável para você. Você vai começar a viver coisas na sua mente que não é real. Você nem doente vai ficar, nem perto desse coronavírus você vai passar, mas você já está preocupado como vai ser se você tiver isso, mas você nem vai ter. Mas e se alguém da minha família tiver, vamos ser preventivos, vamos fazer a nossa parte. Um dia após o outro dia. É o suficiente. Nós gastamos muita energia emocional de maneira inútil. 50%, isso novamente não é minha interpretação não, são pesquisas. 50% dos nossos pensamentos não contribuem para nada. Nem prazer, nem criatividade, nem produtividade, nada. 50% desses pensamentos. Nós precisamos readaptar os nossos pensamentos. Nós precisamos, de fato, criar novos hábitos, hábitos que nos levem a uma vida mais saudável. Por isso que você acorda cansado.
Porque você não para. Você não para. Quando você fica o tempo todo pensando no seu cérebro, não sei se você sabia disso, mas ele começa a usar a energia que era para o músculo. Ele começa a usar essa energia, por isso que você acorda com dor muscular. E outros vários pontos que a gente poderia tratar aqui. Sua mente não aguenta mais. Você está mais atento a ruídos externos do que a sintomas internos. Você dá mais atenção à torneira que pinga, a uma televisão que não está na altura que você deseja, do que numa voz que está gritando aí dentro. Me ajuda. Para um pouco. Vamos fazer alguma coisa tranquila. Vamos ler um livro agradável, que não seja de business, não seja de negócio, algo prazeroso. Vamos ler um romance. Vamos assistir um bom filme. Vamos se divertir. Vamos acalmar um pouco isso. A gente vai assistir um filme e fica bravo com o filme. Isso é um absurdo, isso não faz sentido, jamais aconteceria isso aí, calma. É só um filme. É só para se divertir. É para parar de pensar um pouco. A gente vai falar mais disso mais para frente um pouquinho. O que nós temos vivido? Eu não sei se você já ouviu essa sigla, o SPA. Síndrome do pensamento acelerado. Olha, eu agora estou dando minha opinião. Gosto sempre de avisar, né? Eu acho que 90% das pessoas, tá bom, vai 80%, tem no mínimo em alguns momentos, essa síndrome do pensamento acelerado. E eu acho que eu estou sendo bastante modesto. Se você nunca ouviu falar sobre isso, o que é uma síndrome do pensamento acelerado? É a alteração onde a mente fica repleta de pensamentos, estando completamente cheia durante todo o tempo em que a pessoa está acordada, o que dificulta a concentração, aumenta a ansiedade e desgasta a saúde física e mental dela. As pessoas elas estão viciadas em emoção, mas na verdade elas estão viciadas nas emoções. Que vício que é esse que você está falando, Neilon? Nós viciamos em sermos ansiosos. Nós viciamos em estar correndo. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas já me deparei com algumas situações onde, dirigindo, eu estava com pressa. E de repente me veio um estalo, eu falei assim, mas por quê? Você não está indo para nenhum lugar que tem horário. Por que você está com pressa? Você tem que almoçar. Você pode chegar 10 minutos mais tarde, mais cedo, meia hora, não faz diferença. Por que você está com pressa? Por que você está reclamando do motorista na sua frente? Porque eu percebi claramente que eu tenho traços dessa síndrome. Eu estou com o pensamento acelerado. Preciso frear isso. Nós vamos falar como resolver isso. Síndrome no pensamento acelerado. O problema dessa síndrome não está relacionado com o conteúdo dos pensamentos. O fato não é o que você está pensando. O fato é o você pensar o tempo todo. Eu creio, tenho certeza que seus pensamentos são positivos. Mas assim, nessa quantidade excessiva, na velocidade que você tem pensado, é excesso. Volta naquilo que a gente comentou. A pessoa, você faz uma pergunta, você não deixa a pessoa responder. A pessoa começou a responder, você já quer aquela. Não, já entendi, tá bom, tá bom. Não, pode deixar, vou fazer pra você. Vou fazer, deixa comigo. Já entendi. Calma. Eu entendo, tem, sim, pessoas que são prolixas, que dão uma volta para concluir um tema. Eu confesso que essas pessoas existem e até sou muito honesto em dizer que me incomodam. Mas independente, eu tenho que respeitá-las, é o tempo delas, não é sobre mim, é ela. É o tempo dela, é o jeito dela. Isso não tem nada a ver comigo. Não é porque eu estou acelerado que eu preciso acelerar outras pessoas. Ah, mas é uma necessidade, né? No dia a dia, será? Ou a gente viciou nessas emoções? Quais são as pessoas que estão mais propícias a esse tipo de síndrome? Eu poderia falar aqui, né, sobre profissionais da saúde, que com certeza estão sofrendo muito nessa pandemia. Eu poderia falar aqui de professores, que é um desafio essa profissão. Poderia dar o exemplo de jornalistas. E poderia dar exemplo do nosso caso. Eu trabalhei muitos anos na indústria. Eu sei como é desafiador. Eu nunca esqueci os números de tão desafiador que era. 110 e-mails em média por dia, 8 reuniões em média. Eu olho para isso hoje e falo, não sei como você aguentava, né? E eu acredito que essa é a vida de vocês. E eu tiro o chapéu, porque de verdade, confesso que por vezes passa pela minha cabeça, você poderia voltar a trabalhar CLT numa indústria. Quando eu lembro como era, eu falo, não consigo. Não tenho mais essa minha saúde mental e física não permite. Não tenho condições de trabalhar nesse ritmo mais. Não consigo, infelizmente. Bom,
As principais características de uma pessoa com síndrome de pensamento acelerado. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Não vai ficar bravo, hein? Vai demorar um pouquinho. Calma. Dá uma olhada nesses sintomas aqui. Dá uma olhada nessas características. E pensa com você se você se enquadra em alguma delas. Ansiedade, dificuldade para se concentrar, pequenos lapsos de memória, de forma frequente, cansaço excessivo, dificuldade para pegar no sono, irritabilidade fácil, não conseguir descansar o suficiente e acorda cansado, inquietação, intolerância ao ser contrariado, mudança de humor repentino, insatisfação constante, sintomas psicossomáticos como dor de cabeça, muscular, queda de cabelo, gastrite. E o último que eu quero mostrar aqui para vocês. Eu creio que ninguém aqui tem esse sentimento, mas ainda assim eu vou perguntar. Tem alguém aqui que tem te dá a impressão de que 24 horas do seu dia não são suficientes para você? Essas perguntas que eu tenho feito aqui, novamente eu reforço, não são coisas da minha cabeça. É um questionário. Eu posso até enviar esse questionário para vocês, se vocês se interessarem. Para você fazer de forma individual. Perdão. Onde você vai preencher ali um questionário para avaliar o quão próximo dessa síndrome você está, se faz sentido. De repente você não tem nada disso, e eu fico muito feliz por isso, de verdade. Mas às vezes você conhecendo sobre isso ajuda você a reconhecer isso em outras pessoas. Pessoas são queridas. Essa pandemia, ela acelerou esse processo. A gente faz tanta reunião, é tanto meeting, é tanto Google Meeting, é tanto Microsoft Teams, é tanto. E no final do dia, nossos e-mails, nosso trabalho, nossos projetos, nossa vida pessoal, a gente está acelerado. De verdade, conhecendo a indústria como ela é. Conhecendo um pouco a rotina de vocês, como eu acredito que eu conheço. É difícil você não ter nenhum traço disso. Mas aí entra o ponto, como é que nós vamos resolver isso? Primeiro você tem que diagnosticar, você tem que reconhecer. Eu não sou psicólogo, não sou psicanalista. Você precisa procurar um profissional. Esse questionário que eu estou colocando aqui, que posso enviar isso para vocês, é simplesmente uma avaliação qualitativa, algo que não, de forma alguma, vai tirar a necessidade de você procurar um profissional, não é isso que eu estou falando, pelo contrário. Mas um profissional ele pode ajudar você a perceber se realmente essa síndrome está ocorrendo, ou se ela está no início ou não, se é algo que precisa ser, se é preocupante ou não é. Então, esse é um outro ponto. Como que essa síndrome afeta você? Essa síndrome pode ainda comprometer o desenvolvimento das capacidades essenciais como a criatividade, inovação, a reflexão e até a vontade de continuar tentando. A gente não pode parar de tentar, a gente não pode desistir. Mas às vezes isso passa pela nossa cabeça. Na cabeça de quem que nunca passou? Não existe essa pessoa. O problema é quando isso se torna constante. O problema é quando isso faz mais parte do nosso dia a dia do que as outras coisas. O problema é quando tudo parece que está muito difícil. Tem um alerta aí. Outro ponto, como essa síndrome afeta a sua saúde? Pessoas com a síndrome do pensamento acelerado têm dificuldade em se colocar no lugar do outro. Não aceitam sugestões, impondo suas ideias de forma constante, além de ter dificuldade de refletir antes de agir. Sabe aquilo que você fala antes de pensar? Ela também apresenta mais dificuldade para lidar com perdas e reconhecer os seus erros, refletindo sobre eles. Não é que você se torne uma pessoa mal, não é que a pessoa com essa síndrome se torne uma pessoa mal. Muito pelo contrário, essa pessoa está precisando de ajuda e ela nem percebe. Começa a colocar de lado a empatia, o altruísmo. Começa a colocar de lado uma pessoa que sempre se preocupou com isso, não está mais se preocupando, não é normal. A gente tem que entender uma coisa que eu tenho falado muito nas minhas palestras. As pessoas, elas têm achado que o comum é normal. Comum não tem nada a ver com normal. Tem sido comum pessoas não se preocuparem com outras pessoas, mas nunca foi normal. O normal é as pessoas se preocuparem umas com as outras. É um princípio. O amor. Não tem como uma convivência sadia sem isso. Não tem como. Mas o dia a dia tem tirado isso da gente. Não é uma opção. Simplesmente a gente não tem dado oportunidade para nós para refletir sobre isso. Agora, quando a gente para e faz uma reflexão, fala, aí você está se dando a oportunidade
Quando você avalia as suas respostas, por que você respondeu assim para a pessoa? Foi só uma pergunta. Mas eu já respondi 10 vezes isso, agora de novo. Mas é a mesma pessoa que está perguntando? Ou é um funcionário novo? O que a gente tem que fazer? O que nós podemos fazer para melhorar isso? Essas são as reflexões. Nosso motor está acelerado, a gente está diminuindo a vida útil dele. E se a gente não cuidar, essa pandemia vai deixar uma sequela irreversível em nós, na nossa sociedade, além do Covid-19. Você entende? Eu espero que esteja fazendo sentido para você. Além disso, nessa síndrome, o cérebro ele cria bloqueios, né, de memória. Porque você está usando tanto ele, que ele precisa economizar energia, você começa a esquecer coisas, você começa a sentir mais dores. E como a gente trata isso? Como que nós tratamos essa síndrome do pensamento acelerado? Você precisa de um profissional. Você precisa de alguém que realmente conheça isso com detalhe. Um especialista para te ajudar nisso. Um psicólogo, um psiquiatra, talvez, por exemplo. Mas geralmente essa melhoria acontece através de uma adaptação de hábitos na sua vida. Desenvolver, procurar incluir várias pausas durante o dia. Dá uma pausa, a gente vai falar disso aqui durante a semana. Às vezes a gente não quer parar, porque tô quase acabando, vou continuar, vou terminar. Você nem rendendo tá mais e nem percebe. Para só para respirar. Não é nem respira fundo, é respire profundo. Respira com vontade, deixa o ar encher os seus pulmões. Sai da frente do computador um pouco. Vai tomar um sol, uma vitamina D. Pensa no nada. Faça uma meditação, uma reza, uma oração. Aquilo que faz sentido para você. Dedica um tempo para a paz espiritual. É disso que a gente precisa, esses hábitos frequentes. Coloca dentro das suas reuniões uma janela, falar 15 minutos para eu parar. Parar, sem tomar café na mesa. Respira. Ler um livro que te agrada, ouvir uma música que te agrada, 15 minutos. 15 minutos dá para você ouvir 3 músicas, pelo menos. Desliga tudo, põe o seu fone, escuta uma música que te agrada, dá um reset, um boot na sua mente. Até computador precisa resetar quando fica ligado vários dias. Você já percebeu isso? Não sei se você já teve experiência de manter seu computador ligado por vários dias. Já aconteceu isso comigo e o computador começa a dar um aviso. Precisa ser reiniciado. Ei, precisa ser reiniciado. Por que a gente acha que a nossa mente não precisa? Meu Deus. É sobre isso que a gente tem falado aqui. E ainda é aconselhado evitar longas jornadas de trabalho, fazendo tarefas relacionadas com o trabalho apenas durante o horário laboral e tirar férias. Isso aqui é uma recomendação, mas você tem que entender o seu caso, ver se isso se encaixa, né? A recomendação aqui tenha mais férias durante o ano, em vez de 30 dias, faça pausa de 4 dias, 5 dias. Claro, aí a gente tem que avaliar vários fatores, se é possível no seu tipo de trabalho, na sua empresa, se para você isso é bom, de repente você prefere descansar 30 dias porque você dá um reset maior. Isso aqui é uma ideia, nunca vai ser a verdade absoluta e eu gosto de reforçar, já falei isso aqui, não é isso a minha intenção, não é essa a minha intenção. Mas o que é bom para você? Você sabe? Para você é bom férias de 10 dias ou de 30 dias? Como que você se comporta na sua série? Você desliga mesmo? Ou quando falta 15 dias para voltar, você que tira 30 dias? Se é que alguém aqui tira 30 dias, que hoje é tão difícil, você já está pensando no que está te esperando lá. Já sai de férias preocupado. Ah, quando eu voltar vai estar um monte de coisa. O que mais que nós podemos fazer para combater essa síndrome? Recomendação aqui, e novamente eu reforço, veja se faz sentido para você, mas é ouvir uma música durante o horário de trabalho, algo que te agrada, de repente uma música só instrumental. Eu já, não sei se você já teve experiência de digitar no Spotify White Noise. Você vai ver que tem uma série de sons que você pode ouvir, tem som até de nave espacial, literalmente. De repente aquilo te dá um agrado, te dá uma paz. A gente está no home office, em casa, às vezes o cachorro late, o vizinho, as crianças. De repente você precisa pôr algo ali para te ajudar a concentrar. Faça uma análise sobre isso. Tenha momentos para as redes sociais. Não precisa ficar online o tempo todo. Né? Não tem sentido ficar online o tempo todo.
né? E eu trabalho bastante com rede social hoje, confesso, é um desafio isso para mim. Mas eu tenho procurado por alarmes no meu celular, colocar o celular longe de mim. Uso uma ferramenta que eu vou apresentar para você essa semana aqui. Então, tem várias alternativas. Não estávamos falando sobre isso aqui, mas a questão do sono tem que ser observado. Desliga esse telefone 3 horas antes de ir dormir. Vai ler um livro. Se prepare para o sono. Diminua as luzes, coloca uma luz amarela, tira essas luzes fluorescentes. Deixa um ambiente prazeroso. Hoje, óleos essenciais, tem tanta alternativa. Busca uma coisa que te agrada, que faz bem para você e usa isso. Ah, eu não sei o que me agrada. Você precisa se conhecer. Faça uma imersão em autoconhecimento, invista seu tempo nisso. Vai com certeza te ajudar. E aqui mais algumas outras dicas, né? Então, converse pessoalmente com amigos, exponha seus sentimentos, conte sobre suas vitórias, suas derrotas. Vamos humanizar a coisa e torne, né, as relações mais fortes e resistentes, sendo mais apreciados que a realidade virtual. É legal. As redes sociais, elas trouxeram vários benefícios. Não tenho nada contra, é uma tendência, uma necessidade. Nós podemos reunir aqui praticamente 60 pessoas, porque existe a tecnologia. É essencial. Mas a gente... Oh, perdão, deve ter feito um barulhinho no ouvido de vocês, eu derrubei o microfone aqui, perdão. Mas a gente precisa dar atenção para nós, para os nossos sentimentos, para o que nós temos vivido. É isso que essa pandemia tem causado na gente. Síndrome do pensamento acelerado, ansiedade, medo, angústia, ansiedade. Poderia falar outras coisas que nosso tempo não permite. Mas é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que tenha feito sentido para vocês. E estou aqui à disposição se vocês quiserem fazer um comentário.